Aula número 5, lançamento vertical, também conhecido como queda livre. Bom, queda livre vai ser chamado quando só tem a descida. No lançamento vertical, nós atiramos o objeto para cima, ele sobe, para e desce. O importante é saber que ele vai subir numa vertical, vai parar e vai descer na mesma vertical. Mas para a gente poder entender, a gente vai fazer a subida e depois a gente vai analisar a descida. Bom, a aceleração que o corpo vai estar sujeito no ar, não é? Considerando que é no vácuo, quando se fala em queda livre, a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que o corpo ganha 10 metros por segundo de velocidade a cada segundo ou perde 10 metros por segundo a cada segundo. Observe que na subida a velocidade é para cima, contra o valor da aceleração. Então na subida a velocidade vai se perder de 10 metros por segundo a cada segundo. Nosso exemplo, o corpo é lançado com uma velocidade de 30 metros por segundo. Um segundo depois a velocidade é de 20, mais um segundo depois a velocidade é de 10, mais um segundo depois a velocidade de 0, ele parou. Ele levou 3 segundos para subir porque a velocidade inicial era de 30 metros por segundo, porque a cada segundo ele perde 10. Se ele saísse do solo com uma velocidade de 50 metros por segundo, ele levaria 5 segundos, porque 50, perdendo de 10 em 10, leva 5 segundos para parar. Se ele saísse com uma velocidade inicial de 70 metros por segundo, perdendo de 10 em 10, que é o valor da aceleração da gravidade, ele chegaria em 7 segundos. Então nós lançamos a 30 metros por segundo e ele levou 3 segundos para subir. Quando ele chega no ponto mais alto, observe, a altura máxima, a velocidade dele é 0, ele para e começa a descer. Cada segundo que passa, ele vai ganhar 10 metros por segundo a cada segundo. Então ele caiu mais um segundo, ele está a 10 metros por segundo, mais um segundo ele está a 20, mais um segundo ele está a 30 metros por segundo. Vamos às observações. Na altura máxima, o que nós observamos? A velocidade lá em cima é igual a 0. O nome já diz, altura máxima. É o instante que o corpo vai parar. Então, na altura máxima, nós temos a velocidade igual a 0. Nós observamos também que ele levou 3 segundos para subir, porque ele saiu com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Levou 3 segundos para subir e levou também 3 segundos para descer. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Importante agora, isso se for no mesmo plano. É lógico, se o indivíduo estiver em cima de um prédio, por exemplo, atirar um objeto para cima e o objeto cair fora do prédio, o tempo de subida vai ser menor do que o tempo de descida. Mas para o mesmo plano, o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Observamos que ele levou 3 segundos para subir e levou 3 segundos para descer porque ele voltou para o mesmo plano. Outra observação importante é o seguinte, observe as linhas pontilhadas em verde. Tá? O tempo de 1 segundo coincide com o de 5 e o de 2 segundos coincide com o de 4. Nós temos que em alturas iguais, o módulo das velocidades são iguais. O que é o módulo? Apenas o valor numérico. Vamos conferir nesta altura aqui. Observe que o móvel passou com uma velocidade de 20 metros por segundo para cima. Quando ele retornou, ele passou com uma velocidade de 20 metros por segundo para baixo. Os vetores de velocidade são diferentes, o V1 e o V5, mas eles têm o mesmo valor, o mesmo módulo. Pegamos outra altura agora, no tempo de 2 segundos e no tempo de 4 segundos. Observe que em 2 segundos ele passa com uma velocidade de 10 metros por segundo. Quando ele retorna na mesma altura, ele também passa com um valor de 10 metros por segundo. Uma observação importante, no vácuo, que queda livre a gente considera no vácuo os corpos caem de alturas iguais em tempos iguais, independente de suas massas. O que isso significa? E isso nos engana muito na situação prática do dia a dia. Se tu pegar o teu caderno e arrancar uma folha e largar o caderno e a folha da altura da tua cabeça aproximadamente, tu vai observar que o caderno cai primeiro. Se tu perguntar para uma pessoa que não tem conhecimento em física, ela vai dizer que o caderno caiu primeiro porque ele é mais pesado. Isso é uma afirmativa incorreta. Na realidade, a resistência do ar segurou a folha e ela caiu lentamente.
Isso significa o quê? Que a massa não influencia na queda. Então, na hora de um exercício, não interessa se o corpo tem 5 quilos ou 50 quilos. Não interessa se é uma formiga ou um elefante na hora da queda. O tempo de queda vai ser o mesmo. Eu dei o exemplo do caderno que arranca uma folha e o caderno cai rapidamente e a folha lentamente. Nós temos a sensação que o corpo mais pesado cai primeiro. Então agora vamos para um exemplo apenas da folha. Largue a folha do caderno em aberto, ela totalmente aberta. A resistência do ar vai segurar a folha e ela vai cair lentamente. No momento que tu pega a mesma folha e amassa ela fazendo uma bolinha, a massa continua a mesma, só que eu largo e a bolinha cai rapidamente. Observamos que a massa não influenciou. Antes e depois tem a mesma massa, só que a bolinha amassada cai rápido e a folha em aberto cai lentamente. Então a resistência do ar que fez a diferença. E quando se fala que o exercício é em queda livre, nós estamos considerando no vácuo. Nós temos aqui as fórmulas. É um movimento que é um MRUV. Ele tem aceleração é considerada a aceleração da gravidade. E o deslocamento ΔS nós chamamos de ΔH para a altura. As fórmulas são as mesmas. O V é igual a V0 mais AT, o ΔS V0T mais AT2 sobre 2, e o V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2A ΔS. Trocamos no lugar da aceleração, colocamos a aceleração da gravidade, o G, e no lugar do ΔS nós colocamos o ΔH. Aqui tem duas maneiras de resolver o exercício. Nós podemos considerar as fórmulas negativas, porque a aceleração da gravidade é para baixo, ela é negativa, então já teria o sinal de negativo nas fórmulas. Eu não gosto de trabalhar dessa maneira, eu prefiro dividir o exercício em duas partes, subida e descida. Na subida a velocidade vai diminuindo, então teria o sinal de menos na subida. E na descida a velocidade vem aumentando, então se usa o sinal de mais nas equações. Certo? Nós vimos que é um caso de MRUV. Observe que na subida nós temos a velocidade e a aceleração da gravidade em sentidos opostos. Já vimos que quando velocidade e aceleração têm sentidos opostos, se diz que é um movimento retardado, MRUR. Já na descida, a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Então nós temos um movimento acelerado. Então na descida nós temos um MRUA. Bom, então quando falar em queda livre, nós sabemos que é no vácuo. Estamos desprezando a resistência do ar. Mas já teve questões do Enem que caiu questões sobre resistência do ar. O que é uma resistência do ar? Pessoal, a resistência do ar é o atrito que freia os corpos conforme eles vão se movimentar. Aqui nós chamamos de FRA, força de resistência do ar. Observe que ela depende da velocidade ao quadrado. Então, quanto maior a velocidade do móvel, maior vai ser a resistência do ar. Podemos observar da seguinte maneira. Um automóvel, quando corre muito, o consumo de combustível aumenta, porque ele, em alta velocidade, tem alta resistência do ar. E nós colocamos combustível no motor justamente para poder vencer o atrito dos pneus e o atrito da resistência do ar, certo? Então a velocidade influencia. Também pode pegar um exemplo mais simples. Se você caminhar uma grande distância, não vai cansar muito. Mas se você correr com a velocidade máxima essa grande distância, você vai cansar mais porque aumenta a sua resistência do ar. E nós temos esse A, que é uma constante aerodinâmica. A aerodinâmica influencia na resistência do ar. Por exemplo, os automóveis antigos, Brasília, Opala, Corcel, eles eram tudo meio quadrados, então se tinha grande resistência do ar. Se prova isso de uma maneira bem simples. Pede para o aluno ir para a esquina e colocar um papelão grande no peito. Ele vai correr de uma esquina até a outra e vai ter dificuldade, porque o ar vai atrapalhar. Ele está com uma grande área, vai ter uma grande resistência do ar. Tirando o papelão do peito, diminui esta área e a resistência do ar diminui e a gente tem mais facilidade para correr. Observe um pingo da chuva quando cai de uma nuvem, aproximadamente 2 metros de altura. A velocidade inicial é 0, quando ele parte da nuvem.
Então a minha força de resistência do ar é zero, tem apenas o peso. O peso é uma constante, é massa vezes gravidade. Então o peso não modifica. Mas a força de resistência do ar vai aumentando conforme o corpo vai caindo, porque ele vai adquirindo velocidade e aumentando a velocidade me aumenta a resistência do ar. Até que um ponto que a força de resistência do ar acaba anulando o peso do corpo. E se força de resistência do ar tem o mesmo valor do peso, a força resultante sobre o corpo é zero, a aceleração é zero, consequentemente ele vai ter velocidade constante, ou seja, ele vai cair em mRu. Então, quando o valor do peso iguala a força de resistência do ar, na realidade a força de resistência do ar se iguala ao valor do peso, a partir daí ele vai descer com uma velocidade constante.